Olá, amigos! Estamos entrando no ar pela coluna Conversa Tributária nesta segunda-feira. Essa é uma coluna gravada, portanto, coloquem aí seus comentários de onde vocês estão nos assistindo e assim que eu puder, vou fazer os comentários e vou responder as dúvidas, os questionamentos que sempre surgem nas nossas conversas de segundas-feiras, às 18h45, pelo perfil do blog mauronegruni.com.br no Facebook. Essa coluna hoje vai tratar de uma questão que é sempre muito relevante. É a questão de por que eu vou colocar uma solução fiscal, claro, nos ambientes corporativos maiores, aqueles que não são usuários de sistemas, ou melhor, de serviços contábeis terceirizados, né? Então, daqueles casos em que o ambiente corporativo incorpora a contabilidade, incorpora o TI e assim por diante. E por que eu vou colocar uma solução fiscal no ambiente de negócios se eu já tenho um ERP? E, em teoria, o ERP deveria atender todas as obrigações tributárias, contábeis e fiscais do nosso país, né? Bom, a primeira questão que a gente precisa colocar é o seguinte: quando um projeto de ERP é vendido ou é proposto para os futuros clientes, em geral, já se coloca as questões tributárias no âmbito do projeto. Algumas empresas produtoras de ERPs preferem tentar fazer a solução sozinha. Então colocam dentro do ERP, vamos chamar assim, sem desprezar ninguém e sem menosprezar ninguém, coloca o basicão dentro da solução corporativa, dentro do ERP. Algumas outras preferem trazer parceiros. A Decision IT, por exemplo, é um parceiro de vários ERPs para compor a solução completa, ou seja, eu monto o ERP como o programa master e coloco soluções satélites. Uma delas é a solução fiscal para atender com a especificidade que determinados clientes possuem. Tá? Então, esta já é uma primeira distinção, porque o ERP, em geral, não atende à questão tributária. Né? A questão tributária, a questão contábil faz a contabilidade, mas a parte tributária da contabilidade é que muitas vezes fica a cargo de uma solução satélite ao ERP. Né? Então esse modelo é muito usual, especialmente quando a gente fala de ERPs que vêm de fora do Brasil. Então é o caso de muitos ERPs que, vindo de fora do Brasil, fazem a certificação, né? No nosso caso a Decision IT é uma empresa certificada, para que tenhamos as integrações com o ERP homologadas e aí com segurança para o usuário de que aquela solução ela não impacta lá no ERP, enfim, uma série de situações em que deixa segura o contratante para que o sistema se acople ao ERP e traga as informações que são as informações necessárias para fazer a escrituração, a apuração tributária e assim por diante. Ok? Bom, por que então que é preciso ter? Bom, a primeira questão que eu já falei aqui e tenho falado um dia, eu fiz até uma coluna especificamente sobre a distinção entre um e o outro, eu já estou fazendo a complementaridade, mas a distinção principal é a questão temporal. No ERP, quando eu mudo um dado, por ter, em geral, estou falando aqui na grande maioria dos ERPs que vocês estão pensando aí na sua cabeça, aqueles maiores ERPs, os mais conhecidos, que são também aqueles que a gente conhece aqui na Decision e que também são aqueles alvo
das maiores companhias no país, né? Nas companhias médias e grandes, né? Então, esses RPs, eles têm o próprio banco de dados, ele não leva em consideração a questão da temporalidade, ele coloca só a questão do relacionamento. Por exemplo, se eu for lá e alterar a descrição de uma conta contábil, eu estou alterando ela para frente e para trás. Ou seja, na medida em que eu alterar a descrição de uma conta, se eu tirar o balancete do mês anterior, aquele balancete que eu tenho hoje impresso em PDF, que eu tenho impresso na gaveta, ou que está em PDF, que eu guardei no meu computador, quando eu remitir o balancete, ele vai sair com a descrição da conta já atual, diferente daquela conta que estava naquela posição. Do momento do fechamento do mês. Por quê? Porque quando eu estou alterando a referência, como alterar o nome de um fornecedor. Eu alterei a razão social de um fornecedor, eu estou alterando hoje para frente na visão do RP. Mas tributariamente eu estou alterando, contabilmente também estou alterando o passado, porque se eu for reemitir qualquer coisa do passado, reapresentar um dado, fazer uma retificação, eu vou apresentar com plano de contas ou com o cadastro de fornecedores com os dados atuais e não os dados da época. Então, essa é a primeira diferença em que a gente tem. E isso acontece no Brasil especialmente por conta dessa discussão do contencioso tributário que no Brasil é muito significativo. E, eventualmente, quando tu ganha ou quando tu ingressa com um pedido, tu faz o pedido com base nos dados do passado, para fazer a recuperação tributária do passado. Tá? Então, isso já é uma grande diferença entre a solução fiscal. Eu sei que tem muitas soluções fiscais que também não guardam essa questão da temporalidade, mas é muito importante isso que eu apresente a nota com a CFOP da época em que aquela CFOP era válida, porque aquele fornecedor estava fora do estado e agora ele está dentro, ou ao contrário, tá? Então, é muito importante. Estou falando aqui no caso do fornecedor, podia ser o caso da conta contábil, que eu acho que todo mundo entende, quem é do tributário, quem é do contábil e tal. Alterou o dado hoje, a minha conta contábil, meu centro de custo, que lá na época era X, agora eu troquei para Y. Se eu reemitir do passado, ele vai sair com um dado de Y, ok? Então, isso já está entendido. A outra questão que nós temos, o Brasil é o único país no mundo que tem nota fiscal, né? Então, isso também traz uma complexidade diferente para o RP atender. Na maioria dos sistemas internacionais, a gente tem um pedido, né? E esse pedido de compra, por exemplo, um PO, né, um Purchase Order, ele já serve como referência para toda a parte financeira que vai acontecer depois. E a questão da materialidade dos bens que estão na transação, eles são pouco significativos, porque esse controle vai se dar depois, por questões de IVA, de por quanto que ele entrou, por quanto que ele saiu. Então, a questão da nota fiscal eletrônica e não da fatura, porque no exterior é a invoice que faz todo esse trabalho de transação, do registro da transação, é a parte financeira que acontece através da fatura. Então, tu manda uma fatura para o cliente e diz, olha, tu tem que me pagar X por conta daquelas mercadorias que eu já te mandei, e eu não tenho a visão da nota fiscal e a tributação em cima do trânsito da mercadoria. Eu tenho na aquisição, que se dá pela invoice, e na venda que vai dar pelo pedido, né? Então eu faço o pedido de venda ou o registro, o ticket, né? Que seria equivalente ao nosso cupom fiscal. Mas aí eu vou ter a questão temporal é um pouco diferente e não tem a nota fiscal. E no Brasil praticamente tudo é calcado na nota fiscal. O que eu digo nas operações mercantis, né? Calcado na nota fiscal ou na prestação de serviço, que é tudo calcado na nota fiscal, né? Claro que tem outros tributos que incidem sobre transações territoriais, então é sobre o contrato de compra e venda, enfim, dos outros determinados registros, né? Receita financeira, que não tem nota fiscal, ok, mas a grande massa de documentos e que vão levar para apuração estão baseados nos tributos indiretos na nota fiscal, tá? Então isso também é uma grande diferença. E é muito complicado, eu participei de um projeto de tropicalização de um ERP, muito conhecido para varejo, líder de mercado no mundo,
que veio para o Brasil através de uma companhia internacional. Participei do projeto de tropicalização lá em 2007 e era muito complicado explicar para os estrangeiros toda essa questão da tributação brasileira. Quando a gente entra na questão da substituição tributária, então, é complicado até porque os termos que a gente acaba utilizando são termos que dizem pouco para quem não está neste ambiente tributário tão complexo do Brasil. Algumas pessoas dizem assim, mas agora a reforma tributária vai simplificar totalmente. Bom, falamos outro dia sobre simplificação, sobre unificação e sobre algumas perspectivas da reforma tributária. Eu, particularmente, não acredito em tantas modificações tão profundas no sistema tributário brasileiro. Mas é uma questão de convicção, tá? Então, assim, essa questão da complementaridade entre o ERP e a solução fiscal, eu peguei assim alguns exemplos para materializar isso para vocês, essa diferença da visão internacional e da visão tropicalizada do Brasil, que a gente chama assim em termos de sistema tropicalização, que é essa ambientação para o Brasil. Então, vamos lá. Eu tenho o caso, por exemplo, peguei o primeiro caso, o caso do SIAP. Quando eu pego o SIAP, o ERP atende? Algumas vezes atende. Por quê? Porque tem o controle patrimonial lá no ERP. Tem o módulo de FA, do Fixed Asset, né? Mas características do SIAP que nós temos no Brasil e que afetam a questão tributária, como, por exemplo, imobilização em andamento. Em geral, o ERP não consegue controlar essa questão da imobilização em andamento. Ele controla fisicamente, mas tributariamente, para compor o crédito tributário depois para fazer no SIAP, em geral não, tá? De forma completa, não. Então, assim, atende o SIAP? Atende. De forma geral, standard. Comprei, vou tomar o crédito em 48 parcelas. Comprei, ok. Mas eu tenho um diferencial de alíquota. Eu vou tomar crédito sobre o diferencial de alíquota. Eu tenho substituição tributária. Vou tomar crédito sobre a substituição tributária. Eu tenho frete. Então eu quero tomar crédito sobre o frete. Aí eu tenho que linkar dois documentos. Então eu pego o frete e incorpora no valor da nota. Não, mas na hora de escriturar eu não posso escriturar o frete que não estava destacado na nota como se estivesse. Então eu vou escriturar ele. Mas se não está, aí eu não consigo levar para o SIAP. Então tem algumas questões que são importantes em relação ao SIAP. Né? As próprias incorporações de bens. Eu tenho lá uma câmara fria e eu incorporo todo um sistema novo de refrigeração nessa câmara fria, de um frigorífico, de um supermercado, de uma atividade econômica qualquer. E aí eu preciso incorporar bens naquele bem principal. E aí, de novo, caímos na questão do tipo de tratamento, da forma como o ERP trata. Por quê? Porque da forma como ele foi construído para o exterior, onde ele só está controlando a própria depreciação, que é um conceito internacional, aonde eu quero descobrir a depreciação, a localização do bens, planta de seguro e outras questões sobre o ativo imobilizado, não contemplam a questão do crédito tributário, especialmente com o regramento que nós temos no ambiente brasileiro. Se eu vou trocar de UF, vou estornar crédito, enfim, eu sei que tem questões que são polêmicas, se eu devo ou não estornar crédito quando eu transferir de uma UF para outra, mas não é essa a questão. A questão é a complexidade. Eu não vou entrar aqui no critério que cada UF estabelece, ok? Por exemplo, um outro caso que eu peguei aqui, do bloco K. Quando eu pego o bloco K, o bloco K da FD, ICMS, PI, eu estou tratando de uma questão mas o bloco K vai cair. Bom, não sei se ele vai. Se ele cair, eu caio de novo na ficha técnica da IN 86. Ou eu vou cair no livro P3 da produção. Então, assim, não é tão mágica essa história de que não pode ter o bloco K. Cada estado daqui a pouco vai pedir uma obrigação acessória diferente. Então, assim, cuidado com aquilo que a gente pede. Cuidado com aquilo que a gente pede. Eu não estou defendendo a manutenção do bloco K. Mas se o fisco realmente quer,
porque ele está pedindo alguma coisa que ele vai utilizar. Se ele não tiver o bloco K, ele vai pedir de outra forma. E eu prefiro 1000 vezes, já disse isso para vocês aqui, eu prefiro 1000 vezes que ele me peça de uma forma organizada, que ele me peça de uma forma unificada e que ele me peça de uma forma sistematizada, do que me aparecer com um pedido de N86 em que eu tenho 20 dias para entregar. Imagina, a gente trabalha meses para fazer um bloco K, imagina a gente ter 20 dias para entregar numa N86 os itens produzidos com as suas fichas técnicas. Au! Né? Então assim, no bloco K, o que acontece? Atende o bloco K no meu ERP? Eventualmente atende. Mas olha só o que a maioria dos ERPs fazem. Alguns ERPs muito conhecidos na área de manufatura. Eu tenho lá a ficha técnica, eu vou chamar assim para já todos poderem entender, no próprio ERP tem outros nomes, mas na ficha técnica eu trago ele para a ordem de produção. Estou botando tudo em português aqui, claro que softwares internacionais não chamam assim. E esta ordem de produção herda a ficha técnica e aí eu faço uma alteração nessa ordem de produção. Quando eu altero a ordem de produção, eu tiro aqui, eventualmente, itens que aqui estariam como item substituto. O que vai acontecer? Substituto. O que vai acontecer? Esse item substituto ele não vai aparecer, porque eu fiz a alteração. Então o que nós temos que fazer na solução fiscal? Porque o ERP vai continuar trabalhando assim. Ele não vai ser modificado internacionalmente porque o Brasil tem bloco K. Então o que a gente faz na solução fiscal? É o que nós fazemos aqui na Decision. Tanto para atender o SIAP, no nosso SIAP atende lá a parte de imobilização em andamento, a parte de incorporações, e também no bloco K o que a gente faz? Faz uma engenharia reversa descobrindo quais são os itens que estão aqui que para a ficha técnica eles não aparecem. E aí a gente faz o elamento pela falta do bem, do insumo, faz o elamento para poder fazer a geração do bloco K com a ficha técnica mencionando que este item aqui é substituto daquele que faltara. Tá bom? Então assim, isso a gente faz na solução fiscal. Não vai mexer lá no ERP. O ERP vai continuar seguindo a sua vida, a equipe de produção vai continuar utilizando como ele faz e assim por diante. Né? Então é um outro exemplo para mostrar para vocês o que se faz em termos de solução fiscal para que não se precise customizar o ERP e que não precisa também transformar o ERP em algo que ele não é. E ainda mais numa mudança tão significativa quanto essa. Né? Então, a alteração vai se dar onde? No âmbito daquele cara que contempla o bloco K, ou seja, na solução fiscal. E eu não tenho dúvida se é melhor mexer na solução fiscal do que no ERP. Eu prefiro 1000 vezes alterar. Eu acho que qualquer gestor de TI, gestor da área de produção, faz lá na própria área tributária, vai dizer, não, vamos fazer aqui na solução fiscal que vai sair mais barato, vai impactar menos a empresa, vai engessar menos a área de produção. Né? Então, isso é importante também, né? Porque a empresa não nasce para fazer cumprimento da obrigação acessória. Ela nasce para fazer produção, para fazer desenvolvimento econômico, né? Fazer atividade econômica. Né? Um outro exemplo que eu quero colocar para vocês aqui é a questão do IRPJ, por exemplo. Né? O controle do IRPJ, já falei aqui também em outras oportunidades, do controle do IRPJ. Por exemplo, nós temos casos de ERP que não fazem, e internacionalmente não se faz, o encerramento das contas do período. Então, assim, eu não faço o zeramento. Eu vou levando adiante. Eu sei quais são os resultados pelos lançamentos que aconteceram naquele ano, mas eu não vou zerar o resultado. Eu consigo no ERP separar o que é deste exercício e o que é acumulado de exercícios anteriores. Eu não faço o zeramento e transformo isso em patrimônio. Por quê? Porque internacionalmente não se usa assim. E no critério contábil que se usa hoje, no critério contábil, não, no critério tributário, eu preciso fazer o encerramento das contas. No critério
Contábil também é aceito, mas principalmente eu preciso fazer para poder dar posição antes e depois. A gente sabe que agora tem aí algumas proposições de alteração em relação ao imposto de renda e contribuição social, inclusive com a unificação, para efeitos da reforma tributária. Mas hoje é praticamente impossível para o RP fazer o fechamento, fazer o acompanhamento e apuração mensal do IRPJ e da CSL. Né? Por quê? Por conta dessa distinção, essa grande distinção entre o ambiente tributário brasileiro e o ambiente tributário internacional, inclusive para imposto de renda, para o income tax, né, o imposto sobre o resultado ou o imposto de renda, no caso do Brasil. Então, tem muitas questões. Eu peguei esses 3 casos aqui para a gente poder falar aqui rapidamente, em 20, 30 minutos, a gente poder falar explicitando essas questões que são importantes. Claro que tem muita gente que trabalha com empresas menores, empresas do lucro presumido, empresas do simples, que tudo isso que eu estou falando aqui não se aplica. Mas muita gente diz assim, olha e diz assim, puxa, mas olha só, a empresa X comprou um sistema internacional tal, e esse sistema internacional, o projeto custou milhões, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões para fazer a implantação, né? Em termos do próprio sistema, mais o que custou efetivamente, né? Porque tem que ser o efetivo, né? O projeto estava para implantar em 6 meses, acabou sendo implantado em 1 ano e meio, o custo de serviço, de toda a mão de obra envolvida, provavelmente triplicou. Bom, mas enfim, este projeto que custou milhões ainda precisa de uma solução fiscal, então eu preciso comprar mais um pedaço para poder atender a questão tributária. É isso mesmo, é isso mesmo. Na grande maioria das vezes, exceto os sistemas nacionais que já nasceram com as obrigações incorporadas dentro do próprio produto, porque a concepção do sistema já nasceu brasileira, e muitas empresas brasileiras, mesmo nascendo brasileiras, não atendem completamente à complexidade dos fiscos, né? Então, mesmo softwares nacionais, mesmo ERPs nacionais, acabam por ter essa questão da temporalidade não atendida, por ter o IRPJ sendo feito em planilhas de Excel, né? Por quê? Porque é muito complexo. E quem não é da área tributária e que se dedica, que é da área de sistemas e se dedica à área tributária, não vê possibilidade de fazer as inúmeras automações que a gente acaba conseguindo fazer quando a gente se dedica. Eu sou um analista de sistemas que me dediquei a vida toda a trabalhar no ambiente tributário. Então, assim, a gente bola soluções aqui, junto com o pessoal da equipe da Decision, a gente bola soluções exatamente para atender aquilo que o RP não consegue atender. E também não desenvolvemos nenhum tipo de controle que afete ao ERP, porque o nosso negócio é pegar os dados que estão no ERP, trazer para dentro da solução fiscal, complementar, e muitas vezes a gente tem que gerar dados a partir de dados, né? Então eu já tenho os registros de algumas questões, como aqui no caso do bloco K, a gente transforma os dados para poder chegar naquilo que o fisco quer, sem afetar o resultado. Tem que ser isso, porque se eu afetar o resultado, não só o resultado contábil, mas o resultado da minha operação, que da minha alteração de dados, eu não posso alterar o principal, né? Então eu não posso, como aquele produto não existia e eu utilizei aquele produto, ele estava fora da frente de produção, eu vou trocar um pelo outro. Não, porque eu posso estar alterando o custo, porque o produto substituto pode ter outro custo do que o produto original. Então essa ideia, eu já vi um caso em que uma empresa fez isso. Eu usei esse ao invés daquele. Então só troca um pelo outro. Sim, mas o custo era igual? O desempenho do produto é igual? Eventualmente até o desempenho imagina num carro, tu vai usar o pneu da marca X ou da marca Y, a especificidade é igual, aro 15, banda do mesmo tamanho, tudo é igual, mas são de marcas diferentes.
provavelmente tem custos diferentes. E esses custos diferentes, quando a gente vai avaliar o custo do item produzido, vai dar diferença. Tá? Vai dar diferença. Então, assim, são essas especificidades que tornam a solução fiscal mais importante neste cenário de implantação de um RP, na troca de um RP e na troca de solução fiscal. Então, assim, eu sempre digo isso. Gente, se você sabe de uma empresa que está trocando de sistema, avisa ele para dar uma consultada para ver assim, é a oportunidade também de colocar a solução fiscal no âmbito da troca do ambiente, do RP. Por quê? Porque se eu estou mexendo no RP, é provável que se eu mantiver a solução fiscal que eu tenha, não vou dizer que sempre mas é provável que eu vou ter uma série de questões que eu tenho desenvolvido, ou que eu adaptei na minha solução fiscal, que já não serão mais necessárias. Ou ainda o contrário, questões que o RP atendia e que o novo não atende e que eu vou ter que desenvolver uma série de questões na minha solução fiscal. Porque ela é muito antiga, porque ela não troca mais de versão, porque foram feitas inúmeras customizações na solução fiscal. E, assim, eu digo isso pelo nosso produto. O nosso produto é um produto novo, já foi contemplado, já foi concebido num ambiente novo, né? É um software que tem as nossas soluções fiscais, especialmente do Decision SPED, ele é todo modularizado, nós não temos versões distintas para os clientes, nós não customizamos o software, então assim, a gente usa uma coisa chamada RAF, que é a rotina de atualização, a rotina de adaptação fiscal, então eu consigo fazer isso aqui através de uma RAF, não mexo no produto, no core do produto, então assim, vou fazer a migração de uma versão para outra, a solução fiscal não é impactada por esse tipo de situação aqui. Por quê? Porque isso é construído fora, de uma forma organizada, em que o próprio software chama essa rotina e que pode ser a solução da salvação da lavoura sem fazer customização. Isso é muito importante. Então, assim, acho que ficou clara essa distinção aí entre o ERP e a solução fiscal. Fiz aqui um esclarecimento, né, porque eu acho que isso é muito importante, especialmente o contador que trabalha numa empresa muito pequena ou no escritório de contabilidade, numa organização contábil, e vai trabalhar no mundo corporativo e quer pegar as soluções que ele já tinha na cabeça, que são de empresas muito pequenininhas, e quando ele vai se deparar com o mundo corporativo de empresas maiores, ele acaba tentando adaptar o seu escopo de pensar dentro do ambiente corporativo, como se ele estivesse numa empresa menor. Tá? E não tem nada de errado, só que eles não casam. As soluções mais simples são para um ambiente menos complexo. Para um ambiente mais complexo, eu tenho que trabalhar com outras soluções, com outros olhares, com um pensar muito mais adaptado ao ambiente em que essa organização maior está inserida. Tá? Isso impacta em termos de valuation, isso impacta em termos de controle, isso impacta em termos de auditoria, enfim, impacta uma série de requisitos que uma companhia precisa ter. Tá bom, meus amigos? Quero deixar para vocês aqui um grande beijo. Essa coluna é uma coluna gravada, mas é uma coluna feita com muito carinho para deixar para vocês aqui uma mensagem nesta segunda-feira e não deixar vocês sem o carinho que vocês merecem de ter informação de qualidade. Por favor, compartilhem. Quem sabe tem um amigo que está passando por um aperto desse tipo aqui, ou está fazendo controle de imposto de renda, apuração de imposto de renda de grandes companhias no Excel. Eu fico apavorado quando isso acontece. E o mais interessante, muitas companhias de grande porte que são auditadas por Big Four não aparecem nos relatórios de Big Four de que eles estão fazendo controle do IRPJ a partir de uma planilha. Isso para mim é um absurdo completo, né? Até porque assim, não tem sistema. Tem sistema sim para fazer a apuração do imposto de renda e contribuição social.
E por que não aparece isso? Porque há um mito dizendo que tem que ser planilha de Excel para fazer a apuração do imposto de renda pela sua complexidade. Não é verdade, não. E vamos combinar, algumas empresas no ano apuram alguns milhões de imposto de renda a pagar através de uma planilha de Excel que está no notebook de um profissional, né? Eu acho extremamente arriscado. E, eventualmente, nem aparece em relatórios de auditoria. Complicado, complicado. Tá bom, gente? Muito obrigado, um beijo e até a próxima segunda-feira com uma coluna gravada ou uma coluna ao vivo com um amigo de vocês, Mauro Negruni. Uma semana fantástica para todo mundo. Beijo!